Fala galerinha, boa noite. Estamos aqui, conforme prometido, às 9 horas da noite para esse grande encontro que com certeza foi muito esperado pela maioria de vocês, né? Conforme muito bem divulgado, anunciado e muito bem procurado por todas vocês, a gente hoje se reúne para conversar sobre esse assunto polêmico que talvez tenha sido, desde que essa página começou, o motivo de encher a minha caixa de mensagens com perguntas sobre casos particulares de vocês, né? Eu acho que a síndrome dos ovários policísticos talvez seja uma das coisas mais comuns na vivência do ginecologista e na vivência de vocês enquanto paciente, em parte porque é uma síndrome extremamente prevalente na população e em parte porque é uma síndrome extremamente sobrediagnosticada, ou seja, diagnosticada demais, muitas vezes sem critérios, muitas vezes sem a devida investigação, né? E muitas mulheres acabam assumindo esse diagnóstico para si, convivendo com esse verdadeiro tormento que é esse rótulo dos ovários policísticos. Essa é de longe, né, uma questão muito polêmica dentro da ginecologia e que, à luz de conhecimentos novos, de novos estudos sobre o tema, a gente tem revisto muitos conceitos sobre a abordagem dessa síndrome, que é a chamada síndrome dos ovários policísticos, e isso faz com que a gente tenha que revisitar de fato esse tema e olhar para ele sob uma nova perspectiva. Como a gente faz com tudo que a gente estuda aqui nessa página em conjunto, como a gente tem feito com os métodos naturais, a gente vai fazer hoje essa releitura da síndrome dos ovários policísticos, desfazendo mitos, revendo conceitos, desfazendo mentiras, e não por acaso vocês receberam essa chamada sobre essa live de hoje, com a fotinha do Chitãozinho e Chororó, né? Com o tema SOP Chega de Mentiras. E essa musiquinha vai terminar aí a noite na cabeça de vocês e todo mundo vai terminar a noite cantando quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo, né? Então, dada a devida introdução, chega de mentiras, vamos conversar hoje sobre síndrome dos ovários policísticos, a mais pedida, a mais querida, a mais desejada e a mais zoada das síndromes em ginecologia ultimamente, né? Para isso, para que a gente possa começar a conversar, eu dou primeiramente as boas-vindas a todas vocês que estão aqui me acompanhando e que eu tenho certeza que estão muito ansiosos por esse encontro. Rebeca está aí, a Fê, Eliette, todo mundo aí se manifestando com toda a sua ansiedade. Julinha, como sempre aqui, né? Cantando já, como digo, que deixei de te amar, super empolgada. E dou boa noite a todas vocês e pergunto, como de costume, se vocês me ouvem bem, se vocês me veem bem, deem aquele okzinho aqui, deem aquele retorno para mim, para que nós possamos começar de fato. Todo mundo com os olhares apaixonados para esse tema. Camila acabou de aparecer aqui, Pamela, nutricionista. Esse tema tem tudo a ver com as nutricionistas e vocês vão entender isso ao final desta live. Estou recebendo joinhas, quer dizer que está tudo bem, então vamos adiante. Chega de mentiras, Sayonara. Muito bem, chega de mentiras. Bom, muitas mulheres novas estão aqui começando a conhecer a nossa página, acompanhar o conteúdo da nossa página em si, né? E com isso a gente tem que revisitar alguns conceitos, eu acho importante. E na verdade, muitas mulheres aqui já acompanham a gente há algum tempo, já estão aprendendo a conhecer o funcionamento do seu organismo há um tempinho, mas não custa nada a gente revisitar alguns conceitos que são importantes para que vocês entendam do que é que nós estamos falando hoje. Nós estamos falando de uma síndrome, né, que tem tudo a ver com a desregulação do funcionamento do ciclo menstrual.
E como é que funciona esse ciclo menstrual? Como eu já disse aqui algumas vezes, você que revisitou a nossa sequência de lives sobre planejamento familiar sabe bem que antes de falar sobre qualquer coisa em planejamento familiar, eu falei para vocês sobre ciclo menstrual, sobre essa verdadeira orquestra de hormônios que funciona dentro do nosso organismo e que depende de uma regulação muito fina entre cabeça, ovário e útero. Na cabeça da mulher está lá disposta, dos homens também, mas nas mulheres, que é o nosso objeto de discussão hoje, dentro da cabecinha da mulher tem uma estrutura chamada hipófise, que é uma estrutura glandular, que tem uma função muito importante de secretar os hormônios, de produzir e liberar na corrente sanguínea os hormônios que vão sinalizar o início das principais fases do ciclo menstrual. Esses hormônios produzidos pela hipófise vão descer pela corrente sanguínea e chegar até os ovários e funcionar como sinalizadores de momentos do funcionamento ovariano. Né? Nesse comecinho do ciclo hormonal, que é o ciclo menstrual é marcado pelo início da menstruação, né? Didaticamente ele é o fim do ciclo anterior e ao mesmo tempo o começo de um novo ciclo. E nesse começo a hipófise está lá, começa a bombar de FSH. E esse FSH, que é o hormônio folículo estimulante, vai lá no seu ovário e vai começar a sinalizar para o ovário. Está na hora de começar aquela corrida para você se preparar para ovular. E vai recrutar uma dúzia mais ou menos ali de folículos. E esses folículos vão começar uma verdadeira corrida para saber quem ganha. Quem ganha, na verdade, é aquele folículo que tem maior sensibilidade ao FSH e ao estrogênio, que o estrogênio é o grande hormônio da primeira metade do ciclo menstrual. O ovário vai produzindo estrogênio em resposta ao FSH da hipófise e vai começar a ativar essa corrida de folículos dentro do ovário. Os folículos nada mais são do que as estruturas funcionais do ovário que produzem o óvulo e liberam o óvulo dentro da cavidade pélvica para ser captado pela trompa para sofrer a fecundação, o encontro com o espermatozoide. E nessa primeira metade do ciclo, digamos assim, né, que a gente já falou aqui que a gente divide em duas metades que não são iguais, mas nessa primeira metade, nessa fase folicular, os folículos eles estão crescendo, aquela dúzia de folículos ali recrutados estão crescendo para ver quem vai chegar na frente e vai poder ovular primeiro. Quem ganha essa corrida é o folículo que, em tese, é mais sensível ao FSH, né, e a ação do estrogênio. Quando ele cresce, temos um folículo dominante. Esse folículo dominante é aquele que está mais próximo de ovular. Ele que vai se romper e liberar o óvulo na pelve. E esse óvulo é que vai encontrar o espermatozoide para poder fecundar. Então, essa metade, essa segunda fase central do ciclo é a ovulação, que divide o ciclo em duas partes. A primeira fase folicular e a segunda fase lútea. Nessa fase lútea, o hormônio que está ali a toda ativando o seu endométrio, preparando o endométrio para amadurecer e receber o óvulo fecundado, é a progesterona. Então, primeira metade do ciclo estrogênio, segunda metade progesterona. No meio, entre essas duas fases, está o evento central da ovulação. Então, essa ovulação começa por estímulo do FSH e ela amadurece e chega ao seu auge de ovulação. Esse processo de crescimento do folículo chega no auge para romper e liberar o óvulo na trompa com o estímulo de um outro hormônio que é produzido também na hipófise, que é o LH. Isso tudo, você não precisa decorar os nomes, mas você precisa saber que existe uma rede de hormônios muito bem orquestrada dentro do seu organismo que precisa estar funcionando em sintonia fina para que o ovário compreenda os sinais e possa ovular de fato. Pois bem, o que caracteriza então a síndrome dos ovários policísticos? A síndrome dos ovários policísticos nada mais é do que uma perturbação nesse ajuste fino entre os hormônios que se comunicam para fazer com que o ovário funcione adequadamente. É importante que você saiba, nós ainda não chegamos na resposta final sobre o que é que causa a síndrome dos ovários policísticos, mas nós sabemos quais são os fatores que estão envolvidos. Então a gente, na verdade, não consegue dizer assim,
existe um problema no hormônio tal. E aí começa a desregular isso aqui e o ciclo menstrual todo se desregula e a pessoa fica com síndrome dos ovários policísticos. Nós sabemos que as mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos têm alguns problemas em comum e que têm uma origem provavelmente genética e multifatorial. Muitos genes, inclusive, já foram estudados para tentar explicar a verdadeira origem, se é que existe um ponto específico de partida para o começo da síndrome dos ovários policísticos, mas a grande verdade é que a gente sabe que existem alguns elementos centrais na participação dessa disfunção do ovário. Basicamente, né, esse nome da síndrome dos ovários policísticos, ele acaba induzindo o conhecimento geral que todas as mulheres, na maioria das vezes, têm, né, na verdade, de que a síndrome dos ovários policísticos é um problema em que os ovários ficam cheios de cistos. Quando, na verdade, a gente vai aprender ao longo dessa live de hoje que não é bem assim. E que ter cistos no ovário, policistos, muitos cistos nos ovários, nem é critério necessário fundamentalmente para o diagnóstico de ovários policísticos. E que nem toda mulher que tem cistos no ovário é por causa de ovários policísticos. Tá? Então, basicamente, o que é que está acontecendo dentro do organismo da mulher para que aconteça a síndrome dos ovários policísticos? Basicamente, existe toda uma desregulação desse ajuste dos hormônios e é como se o ovário, de alguma forma, não entendesse bem aquele sinal inicial do ciclo menstrual para a corrida dos folículos. Então, basicamente, o que acontece é que o FSH começa a ser produzido na hipófise, ele vai lá para o ovário, sinaliza para o ovário que está na hora de ovular, que está na hora de recrutar os folículos para que um vença, mas esses folículos não entendem esse sinal. Por que isso? Porque existe um déficit de sensibilidade do ovário que está muito associado a dois fatores específicos. E o conhecimento desses dois fatores é o que dita o cerne da questão. Né? O ponto central da questão dos ovários policísticos, a gente não sabe de onde eles vêm, mas a gente sabe para onde esses fatores vão, onde eles culminam. Primeira coisa, dentro do ovário existe um certo perfil no organismo dessa mulher, na verdade, de uma maneira geral, da síndrome dos ovários policísticos, existe, em maior ou menor grau, um perfil de tendência à resistência à insulina. É aquela hora que você para e pensa, meu Deus, estamos falando de ovários policísticos ou estamos falando de diabetes? Pois bem, dá uma pausa, respira um pouquinho que eu vou beber mais um pouquinho de água, porque é isso mesmo que você ouviu. Quando a gente fala, quando eu sempre falo naquela caixinha de perguntas que vocês ficam me perguntando lá sobre ovários policísticos, e eu falo que anticoncepcional não resolve a síndrome dos ovários policísticos, esse é um dos motivos para a gente entender por que eu digo que isso não resolve, que isso não é uma questão só de opinião minha, é um conceito moderno, um conceito novo de compreensão do funcionamento dessa doença. Por quê? Essa mulher que tem síndrome dos ovários policísticos, ela tem esse perfil, essa tendência de resistência à insulina, e a resistência à insulina no organismo dessa mulher, em geral, causa um aumento da produção de insulina pelo pâncreas. E esse aumento da insulina pelo pâncreas desregula a função lá do ovário. Porque a gente já está cansado de saber de que a insulina é um hormônio que atua muito mais do que na regulação simplesmente do açúcar no organismo, como a gente está acostumado a saber. E que ela tem muito mais interferência no organismo do que simplesmente com diabetes ou não. Inclusive, a síndrome metabólica, né, em que há um perfil de resistência à insulina associado, em pessoas que têm aquelas características de obesidade, hipertensão, alteração de colesterol, tudo mais, triglicerídeos, essas pessoas têm uma série de efeitos cardiovasculares, por exemplo, e metabólicos, associados a esse perfil de desregulação por uma função anormal do corpo, uma resposta anormal do corpo à insulina. Uma dessas respostas anormais do corpo é uma resposta ovariana inadequada. Então, lá dentro do ovário, esse perfil de
aumento da produção de insulina vai causar uma desestabilização na produção dos hormônios ovarianos. E uma das consequências finais dessa desregulação é que lá dentro do seu ovário, que a gente já sabe das lives anteriores que a gente fez, o ovário produz não só estrogênio e progesterona, mas ele também produz androgênio. E toda vez, androgênios são basicamente testosterona e hormônios similares à testosterona, hormônios com efeito de estímulos para que a mulher tenha, que quando desregulados, acabam fazendo com que a mulher assuma algumas características físicas semelhantes à do homem. Mas que a testosterona na mulher existe em quantidades menores e dita, por exemplo, a função sexual, a função metabólica da mulher, mas em concentração muito menor que a dos homens, claro, mas a testosterona é fundamental e ela faz parte do ajuste metabólico também da mulher. Só que, quando esse perfil de resistência à insulina existe e essa insulina em excesso no organismo atinge os ovários, há uma desregulação da função desses folículos, que estavam até então se desenvolvendo bem e, em algum momento, por influência dessa insulina desregulada, começam a produzir hormônios masculinos demais. E, todas as vezes que o ambiente ovariano de hormônio desajusta, o processo de desenvolvimento do folículo desajusta também. E aí, quando esses pequenos folículos começam a crescer, mas não conseguem amadurecer por interferência desses hormônios, por todo esse desequilíbrio que acaba com resistência à insulina e aumento de produção de androgênios, esses ovários não conseguem fazer com que o folículo amadureça. Então ele cresce, mas não amadurece. E o final desse percurso é, em geral, mas não é necessariamente isso que acontece lá no ovário, em geral você tem vários folículos crescendo que não se desenvolvem, não amadurecem e eles ficam com vários pequenos folículos que, classicamente, no ultrassom transvaginal ou no ultrassom pélvico, eles aparecem como ovários cheios de bolinhas escuras que classicamente se deu o nome de cistos e por isso são vários pequenos cistos. Então são micropolicísticos. Essa síndrome foi descrita lá na década de 1930 por dois cientistas que começaram a observar o acontecimento dessa síndrome e inicialmente se atribuiu essa imagem a cistos no ovário. Mas a gente sabe que hoje não são cistos simplesmente. Os cistos têm outras origens, né? O cisto é uma denominação geral dessas bolinhas de líquido dentro do ovário. Mas a gente sabe que essas bolinhas de líquido dentro do ovário da mulher com SOP é, na verdade, o folículo que não consegue crescer para ovular. Então, a síndrome dos ovários policísticos tem esse nome pela descrição clássica de entender que inicialmente eram cistos, mas já se sabe que hoje são vários folículos imaturos que não conseguem se desenvolver porque o ambiente hormonal do ovário está desequilibrado. Todo esse ajuste fino se perdeu e, em geral, existe esse gatilho da resistência à insulina. E isso tem tudo a ver, né, com uma alteração do perfil metabólico dessas mulheres que, em geral, acaba sendo desencadeado por um fator que é muito comum nessas mulheres que têm SOP, que é a obesidade. A obesidade é uma das principais vias que levam a pessoa a ter resistência à insulina, além dos fatores genéticos, obviamente, da predisposição, de uma herança genética, mas a obesidade precipita esse quadro de resistência à insulina e vai lá no seu ovário desequilibrar o seu ovário, além de desequilibrar várias coisas e aumentar o seu risco cardiovascular. Muitas mulheres apresentam como gatilho para o início dessa desregulação a obesidade. É claro que a gente não pode ser leviano aqui e dizer que a obesidade é a causa da síndrome dos ovários policísticos, da SOP, né? Mas ela tem um fator muito importante, mas é importante saber também que nem toda mulher com síndrome dos ovários policísticos vai ter obesidade. Ela tem um papel central de desregulação metabólica, mas não é só ela que vai interferir nisso, porque muitas mulheres têm esse perfil de resistência à insulina sem estarem obesas. Beleza?
Então, essa é a primeira informação-chave que fica aqui para vocês, tá bom? Então, essa desregulação, a princípio, né, que eu estou falando para vocês, é uma desregulação. Primeiro a gente está falando aqui da desregulação no ovário, né? Desequilíbrio hormonal no ovário, incapacidade dos folículos se desenvolverem para que um possa ovular e o ovário fica cheio de pequenos cistos, que são folículos na verdade, e por isso o aspecto de micropoliscistos. Mas o outro lado disso é esse desequilíbrio da produção de hormônios que a gente chama de androgênicos, hormônios tipicamente masculinos, que estão em quantidade desajustada no organismo da mulher, tá? Como a Maíra está colocando aqui, uma boa parte das mulheres diagnosticadas com SOP são magras, né? O que mostra que a obesidade tem um fator central, porque a maioria delas acaba sendo obesas, mas algumas mulheres não apresentam de fato uma obesidade em si, mas um desequilíbrio metabólico importante que leva a esse perfil de resistência à insulina, uma consequente intolerância à glicose ou até mesmo um diabetes associado. Não por acaso a intolerância à glicose e o diabetes são doenças que muitas vezes coexistem com a síndrome dos ovários policísticos e existem já alguns estudos que mostram indícios de que genes associados à disfunção da função do pâncreas também estão com uma expressão genética alterada nas mulheres com síndrome dos ovários policísticos, mostrando que muito provavelmente existem mecanismos que se intercalam no desenvolvimento dessas duas doenças, tá? Que existe algum ponto ali em comum e que faz com que essas doenças sejam tão comuns assim entre si, o diabetes, intolerância à glicose e a síndrome dos ovários policísticos. Mas como eu estava falando, primeiro a gente está falando do ovário que não funciona bem, mas esse ovário que não funciona bem e não consegue ovular, ele também tem um outro problema, ele está desregulado e está produzindo testosterona demais. E alguns outros hormônios que têm uns nomezinhos difíceis, que você não precisa guardar de fato, né? Mas basicamente vamos nos ater aqui a esse nome da testosterona, mas sabendo que também existem outros hormônios com função similar à testosterona que podem estar aumentados. E o que acontece? Esse hormônio, essa testosterona em excesso, esse hormônio androgênico em excesso, que o ovário produz em excesso, ele não vai ficar ali confinado no ovário. Ele também vai circular no organismo feminino e vai disparar uma série de sinais e vai desequilibrar uma série de tecidos e órgãos do seu corpo que vão começar a dar sinal de que algo está errado. Toda vez que tem testosterona demais circulando no organismo feminino, alguns sinais vão começar a aparecer, né? Esses sinais são, obviamente, aqueles que você já está acostumado a ver no seu dia a dia e que você associa muito bem ao uso, por exemplo, de alguns anticoncepcionais que aumentam o efeito da testosterona no organismo da mulher, são aqueles mesmos, tá? Basicamente, o que a gente chama de hirsutismo, que é uma pilificação da mulher, a distribuição de pelos na mulher, que é típica do homem e não da mulher. Pelos no rosto, pelos no tórax, pelos em volta do mamilo, pelos nessa região aqui central, pelos ao longo do abdômen, naquela que a gente chama linha alba, que é aquela linhazinha do meio. As mulheres em geral que têm síndrome dos ovários policísticos têm essa pilificação aumentada em áreas típicas do organismo masculino. Outra função, outro efeito colateral, digamos assim, né, desse excesso de testosterona é o aumento da oleosidade da pele. E essas mulheres, em geral, também têm muita acne, tem muita espinha. E essa espinha, muitas vezes, é uma espinha de difícil controle, porque é uma oleosidade da pele que é motivada de dentro para fora. Então é difícil você tratar, e por isso aqui eu já te digo, e já te dou uma pista do que a gente vai falar mais para frente de tratamento da síndrome dos ovários policísticos, que um dos objetivos do tratamento que a gente faz é inibir esse efeito da testosterona no organismo da mulher, esse efeito exacerbado da testosterona no organismo da mulher. Então, nós temos alteração de testosterona com alteração da distribuição de pelos, aumento da oleosidade da pele e
obviamente, a queda de cabelo também, né? Com um padrão mais masculino, aquela queda de cabelo que às vezes atinge essa áreazinha aqui, né? Aquele chapeuzinho do Papa ali. Geralmente, quem tem queda de cabelo nesse padrão é o homem, mas a mulher com SOP pode ter esse padrão de queda de cabelo masculino, tá? Por efeito, exatamente esse efeito do hormônio que é tipicamente masculino, tá? E aí a gente entra também numa questão muito importante, que é essa função coadjuvante da obesidade em si, que quando está associada à presença dessa desregulação no ovário, o aumento de testosterona acaba se somando. O ovário desregulado e a gordura periférica no organismo se somam, porque essa gordura periférica no organismo também favorece o aumento da testosterona e essa testosterona vai desregular ainda mais o organismo feminino. Não por acaso, a boa parte das mulheres acaba tendo também obesidade quando tem SOP, porque elas se somam de alguma forma e contribuem na fisiopatologia da doença. Então, quando a gente está falando de SOP, vejam bem, nós estamos falando de uma doença que vai muito além de questão ginecológica. Vejam quantas coisas eu já falei aqui que não tem a ver com ginecologia, entre aspas. O ginecologista acaba sendo o clínico da mulher e vai ter que lidar com todas essas questões, mas quando a gente fala de toda essa desregulação hormonal e metabólica, que muitas vezes tem associação com resistência à insulina, com intolerância à glicose e diabetes, obesidade, essa mulher, vejam bem, ela não está só sob risco de uma desregulação do seu ciclo menstrual, mas ela também tem um risco cardiovascular aumentado. E vejam, isso é uma informação central que você tem que guardar, porque nós vamos falar disso daqui a alguns minutos, e você vai entender por que eu falo que anticoncepcional não é a resolução da SOP. Então, quando a gente fala de síndrome dos ovários policísticos, a gente já tem estudos que mostram que essas mulheres têm maior risco de diabetes, têm maior risco de doença coronariana, de risco cardiovascular. Ou seja, essa desregulação metabólica vai muito além da questão de desregular o ciclo. Eu ainda não falei disso, mas é um desdobramento dessa síndrome que, se o ovário não funciona direito e não ovula, qual é a consequência? Não há menstruação. Ou esse ciclo acaba sendo prolongado demais, porque é como se a ovulação se tornasse um evento muito difícil de acontecer e que eventualmente acontece. Então, nós já falamos de dois elementos importantes dessa síndrome centrais, que são a anovulação, com formação de um ovário que geralmente pode ser policístico, com vários cistozinhos que na verdade são folículos, aumento da testosterona no organismo, e o terceiro elemento, né, falamos dos cistos, aumento da testosterona no organismo, e o terceiro elemento muito importante, a alteração menstrual. E a alteração menstrual vai aparecer de duas formas. Uma, o ovário que tem dificuldade de ovular e menstruar, e essa ovulação acaba sendo, esse ciclo acaba sendo prolongado demais. Ou seja, o que a gente chama de oligomenorreia, demora para menstruar, a menstruação que demora a vir. Tipicamente, o ciclo menstrual no seu intervalo normal vai em torno de 24 a 35 dias. Esse número varia na literatura, tá? Mas o ciclo menstrual normal vai em torno de 24 a 35 dias. Quando o ciclo menstrual demora mais do que 35 dias, é o que a gente chama de oligomenorreia, tá? E aí, essa mulher, evidentemente, tem essa desregulação menstrual e provavelmente por uma dificuldade de chegar à ovulação, para que o ciclo possa continuar e terminar com a menstruação. A outra característica, o outro distúrbio menstrual que pode estar associado a essa dificuldade de ovular é a ausência mesmo de ovulação, e aí essas mulheres que não ovulam mesmo, elas podem chegar a apresentar um outro tipo de alteração menstrual, que é a amenorreia, a ausência de menstruação. A ausência de menstruação acaba sendo até mais prejudicial e vai ter uma série de efeitos colaterais para a mulher, inclusive um risco maior de alterações do endométrio,
do que a gente chama de hiperplasia endometrial, que é o fator de risco para câncer de endométrio lá no final da vida adulta. E a ausência de menstruação, a amenorreia, é caracterizada como a ausência de menstruação por 3 meses em mulheres com ciclo regular ou a ausência de menstruação por até 6 meses nas mulheres com ciclo irregular. Mas tem mulheres que não menstruam por mais de 1 ano quase quando tem SOP. E só vão conseguir menstruar com alguma ajuda hormonal, alguma interferência hormonal ou, como eu vou falar para vocês, de maneira mais evidente, mais absoluta, muito mais saudável, modificações de estilo de vida. Para a gente entender o que a gente precisa modificar no estilo de vida dessa mulher e o que a gente pode oferecer como tratamento, a gente precisa entender tudo isso que eu estou falando para vocês, que essa desregulação da síndrome dos ovários policísticos vai muito além do ambiente ginecológico. Ela está acontecendo no organismo como um todo. Não por acaso, se a SOP fosse uma doença puramente ginecológica, essas mulheres não tinham mais risco de diabetes, não tinham mais risco de doença cardiovascular, não tinham mais risco de apneia do sono, por exemplo. O que isso tem a ver com ginecologia, meu Deus? Tem tudo a ver, porque é uma síndrome que passa pelo ovário, mas que está acontecendo no organismo inteiro. E essa mulher, por exemplo, tem a maior chance de apneia do sono. Outra coisa muito importante que ninguém fala quando trata do assunto de SOP é que essas mulheres também têm maior tendência a doenças psiquiátricas, a transtornos de humor, transtornos depressivos e transtornos de ansiedade especificamente. E não só isso, essas mulheres também têm maior tendência a compulsões alimentares, tá? Então percebam que nós não estamos falando de SOP como um problema hormonal de ciclo menstrual simplesmente. Nós estamos falando de uma doença do corpo inteiro. E que, portanto, se você direciona o seu tratamento para uma questão pura e simplesmente ginecológica, você está deixando de promover uma vida mais saudável para aquela mulher e essa mulher vai perder com isso, tá? O que acontece? Os estudos em relação a distúrbios psiquiátricos nas mulheres com SOP, por exemplo, controlaram fatores que são muito comuns nessas mulheres. Muitas mulheres com SOP têm obesidade, têm excesso de pelos, por exemplo, e o que se viu nesses estudos é que, independente a obesidade e alteração de pelos, que altera muito a autoestima da mulher, poderia estar mascarando os resultados desses estudos. E o que esses estudos mostraram é que esses efeitos de alteração no humor e alteração de transtornos depressivos e de ansiedade, de compulsão alimentar, eles vêm independente das mulheres que têm um problema de autoestima com peso e com a questão estética dos pelos no corpo. Portanto, vejam que isso é muito mais do que uma questão de ciclo menstrual desregulado. Nós estamos falando de uma mulher com risco de vida, de qualidade de vida, que pode enfrentar ao longo da vida problemas cardiovasculares, problemas, como ainda não falei, mas vou falar agora, problemas de colesterol, de triglicerídeos. O bom colesterol diminui, o colesterol ruim aumenta, nessa linguagem popular, obviamente que não é simplesmente assim, mas o LDL sobe, o HDL desce, o triglicerídeo sobe. Então, o que isso tem a ver com o ovário? A princípio, nada, mas a gente sabe que o que acontece no ovário está acontecendo no pâncreas, está acontecendo no vaso sanguíneo, está acontecendo na gordura periférica, está acontecendo dentro do cérebro da mulher. E a síndrome dos ovários policísticos, inclusive, existe uma proposta de organizações internacionais de saúde, lá do NIH, lá na Inglaterra, por exemplo. A última atualização que a NIH fez sobre o assunto, que é relativamente recente, se eu não me engano é de 2018, na última atualização sobre o tema do NIH, eles inclusive sugeriram que o nome Síndrome dos ovários policísticos fosse trocado para Síndrome Metabólica Reprodutiva. Isso será um grande salto, e nós vamos chegar lá muito provavelmente. Isso será um grande salto na mentalidade com que os ginecologistas obstetras estão olhando para essa síndrome, tá? E isso tem toda uma repercussão na maneira como se vai tratar essa questão. Porque se você deixa de pensar que a questão é simplesmente um ovário policístico e passa a entender que essa mulher está sob um risco metabólico e reprodutivo, você começa a pensar que quando essa mulher com ovários policísticos entra no seu consultório, você tem que pensar que ela é uma pessoa com risco de uma qualidade de vida condenada para sempre se nós não interferirmos
na patologia de base, na desregulação de base. Agora eu te digo, o diagnóstico de ovários policísticos, né, vamos continuar chamando assim, porque ainda assim ela é chamada na comunidade científica, né, mas o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos, nos critérios atuais mais bem aceitos na sociedade científica, é a união de três características, tá? Essas 3 características são alteração de ciclo menstrual, que é a oligomenorreia, como eu falei para vocês, a menstruação que demora mais de 35 dias para vir, ou a amenorreia, que é a ausência de menstruação por 3 ou 6 meses, dependendo da característica da paciente. Os sinais de aumento de testosterona, sejam eles clínicos, com esse pelo aumentado, acne, queda de cabelo, ou evidências laboratoriais de aumento da testosterona no organismo, ou seja, aquela mulher que mesmo que não tenha tantos sinais de aumento do hormônio masculino no organismo, mas que tenha alteração no laboratório. Dosou lá no laboratório a testosterona e veio alta, tá? Ou o terceiro critério é o ovário policístico no ultrassom. E esse ovário policístico, entendam, existem critérios matemáticos, que não adianta eu falar aqui agora, mas que você precisa entender que nem tudo que reluz é ouro. Então, muitas vezes, muitas mulheres recebem esse estigma de ovários policísticos porque vão fazer uma ultra de rotina, que até tem a sua indicação questionada, né, sobre esse hábito de ficar fazendo ultra o tempo todo. Muitas mulheres têm ciclos regulares, não tem problema nenhum, mas vai para fazer ultrassom transvaginal por causa de uma consulta de rotina. O radiologista vê que tem vários cistos dentro do ovário, descreve ovário com tamanho aumentado e presença de micropolicistos, de aspecto micropolicístico. Essa mulher se desespera, recebe esse diagnóstico, começa a ser condenada para o resto da vida de que não vai conseguir engravidar, e quando vê não era nada disso. Mas percebam que para você ter ovário policístico, síndrome dos ovários policísticos, você precisa ter 2 desses 3 critérios, ou seja, nenhum deles é obrigatório. Porque se a mulher tem uma disfunção da menstruação, a menstruação que demora mais de 35 dias para vir, ou ela não menstrua, e se ela tem sinais de aumento de testosterona no organismo, ainda que ela não tenha ovários policísticos no ultrassom, ela já tem critérios para esse diagnóstico. E aqui existe um ponto muito importante no diagnóstico da SOP, que é, esses são os critérios para você diagnosticar. Mas para se estabelecer de fato esse diagnóstico, você tem que excluir outras causas de síndrome dos ovários policísticos. Outras causas de desregulação da menstruação e desregulação hormonal na mulher. Ou seja, você tem não só que identificar reais sinais clínicos de que há uma desregulação hormonal compatível com SOP, mas você também tem que excluir outras causas comuns de desregulação da menstruação. Existem causas muito comuns e menos comuns, mas que também podem simular esse quadro. Não é porque você tem esses sintomas que você só tem SOP, só existe essa possibilidade. E elas têm que ser excluídas numa investigação minuciosa quando você vai ao médico. Vários exames têm que ser pedidos. Então, você tem que excluir, por exemplo, alterações da prolactina, que alteram seu ciclo menstrual, alteração da glândula suprarrenal, que altera o ciclo menstrual, alteração da tireoide, que altera o ciclo menstrual. Tudo isso tem que ser levado em conta para que você, e algumas outras doenças menos comuns, mas que também merecem investigação, tudo isso tem que ser levado em conta para que você possa, de fato, chegar para a paciente e dizer: filhinha, você tem síndrome dos ovários policísticos. E muitas vezes esse diagnóstico é errado, tá? Pois bem, se nós estamos falando de uma síndrome que se espalha pelo corpo todo e cujo nome mais adequado provavelmente é síndrome metabólica reprodutiva, nós temos que entender que essa mulher merece um acompanhamento com pressão arterial, avaliar peso, avaliar os hábitos de vida, avaliar o risco cardiovascular, avaliar o colesterol e avaliar o estado emocional dessa paciente. Portanto, agora que nós vamos falar de tratamento,
eu espero que essa nossa conversa já tenha te preparado para essa grande verdade que eu vou trazer para você aqui agora. Não por acaso, nós divulgamos essa live com o bordão Chega de Mentiras. Quando você lê todos os guidelines atuais sobre síndrome dos ovários policísticos, coisa de 2018, que é relativamente recente para nós. Quando você lê esses guidelines, todos eles concordam com todas essas características da síndrome que eu falei para você. Todos eles são feitos por ginecologistas, endocrinologistas, e todos eles entendem que a síndrome dos ovários policísticos é muito mais do que simplesmente um ciclo menstrual desregulado. Por tudo isso que eu já expliquei aqui. Quando a gente chega na parte de tratamento, todos eles colocam que o tratamento de primeira linha é o uso de anticoncepcional combinado, de estrogênio com progesterona. Agora eu quero que vocês me digam, qual é o tratamento para uma mulher que está com todo o seu metabolismo desregulado? Letra A, perder peso, fazer exercícios, melhorar a dieta e melhorar o perfil de resistência à insulina, que parece ser a origem da questão, ou, letra B, sufocar o seu ciclo com anticoncepcional. Tempo. Acabou o tempo. Então, me parece muito óbvio que existe uma deslealdade proposital, deliberada, desses guidelines, que não conseguem se livrar dessa cultura médica de que o problema da síndrome dos ovários policísticos é regular o metabolismo da mulher. Por que eu digo isso para vocês? É óbvio, e eu já disse aqui 500 vezes, que anticoncepcional não regula ciclo, porque o que ele faz é extinguir o seu ciclo. Se não tem ciclo, não tem o que ser regulado, porque ele para o seu ciclo menstrual. Ele sufoca esse carrossel de hormônios, estabiliza os níveis hormonais no seu organismo e você só sangra por dois motivos. Ou porque o endométrio descama aleatoriamente, ou porque você faz uma pausa do anticoncepcional e finge que está menstruando para você se alegrar e achar bonitinho, estou com um ciclo super regular do anticoncepcional. Já desfizemos esse mito aqui de que não existe menstruação com anticoncepcional. E, por incrível que pareça, quando você vai ler os guidelines falam que o tratamento de primeira linha é usar anticoncepcional para regular o ciclo. Mas até vocês que não são médicas já sabem que isso é uma balela. E isso continua sendo escrito nos guidelines internacionais. Se você quiser falar no guideline que você vai usar anticoncepcional para silenciar os sinais problemáticos do seu ciclo desregulado, beleza. Mas não me venha dizer que você vai regular o ciclo com anticoncepcional, porque você vai sufocar o seu ciclo. E o que isso acontece? Seja sincera. Se você senta na mesa do médico, ele te propõe 2 tratamentos. Ele explica tudo isso que eu falei aqui para você. Lá se vão 45 minutos de consulta, tá? Porque isso aqui que eu falo com você é o que eu falo com a paciente quando ela senta na mesa para conversar comigo. E quando ela me traz os exames que eu pedi, quando eu examino a mulher, entendo toda a história dela. O que eu converso com ela na mesa é o que eu estou conversando com você. E veja, já se foram 45 minutos de conversa. O que mostra que não dá para ficar abordando síndrome dos ovários policísticos com consulta de McDonald's. 15 minutinhos, 20 minutinhos de consulta. Porque essa síndrome é muito mais do que ficar passando anticoncepcional. Mas, supondo que você sentou na cadeirinha de frente para o seu médico e ele te explicou isso tudo, aí ele te oferece 2 tratamentos diferentes. Ele explica essa questão da resistência à insulina, disfunção hormonal, disfunção metabólica, risco cardiovascular e problemas cosméticos, de queda de cabelo, acne, etc, 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 oleosidade da pele. Aí eu vou lá como médico e te proponho 2 caminhos. Fala, fulano, a gente tem 2 propostas. Primeiro, vou te passar um comprimidinho aqui de anticoncepcional que você vai ficar bonitona. O anticoncepcional vai melhorar a oleosidade da sua pele, vai acabar com as suas espinhas, vai melhorar essa questão do rosto e vida que segue. Aí você, maravilha, gostei desse tratamento. Fácil de fazer, não preciso fazer mais nada. Aí, o segundo tratamento é, filhinha, olha só, você tem síndrome dos ovários policísticos, essa é uma síndrome extremamente complexa, o tratamento não é fácil, a gente vai ter que se ver várias vezes, você vai ter que consultar comigo, mas você vai por endócrino,
para o nutrólogo ou para o nutricionista, para o psicólogo, você vai procurar um profissional de educação física, você vai refazer a sua dieta, vai modificar o seu estilo de vida, você vai começar a dormir bem, vai se tratar, vai procurar o dermatologista. Olha quanta coisa que eu já falei na segunda opção. Você, enquanto paciente, cheio de coisa para fazer, com trabalho, com filho, querendo aproveitar a vida, fazer um monte de coisa, você vai pensar em escolher a segunda opção? Aí a gente entende por que toda mulher, quase toda mulher que chega no meu consultório com 25 anos fala que tem ovário policístico porque menstruava desregulada no início, na adolescência, fez uma ultra, viu um monte de cisto, começou a tomar anticoncepcional, blá blá blá, etc e tal. Qual é o resultado disso? 99% das mulheres que vão ao ginecologista escolhem a opção 1. Tomar o anticoncepcional, melhorar a espinha, melhorar o cabelinho, melhorou, não vai mais sangrar, ou se sangrar, vai sangrar super regular, bonitinha. E ela começa dos 15 aos 30 anos, ela usa anticoncepcional porque ela acha que aquilo ali é o tratamento para ela. Ela nunca procurou atividade física regular, a alimentação dela é uma porcaria, ela não cuida do seu dia a dia, não se cuida, não conhece o seu corpo e chega aos 30 anos com obesidade, risco cardiovascular aumentado, sono péssimo, diabetes e apneia do sono. Em qual momento você acha mais fácil você resolver a sua síndrome dos ovários policísticos? Quando você é lá, adolescente de 15, 18 anos, esbelta, cheia de disposição para fazer exercício e mudar a sua alimentação? Ou com 30 anos, quando a sua vida já está toda bagunçada e você já está cheio de coisa para fazer? É óbvio que nessa segunda opção é muito mais fácil você começar esses hábitos de vida mais saudáveis lá na sua adolescência e construir uma mentalidade de que, se você não resolver a base da doença desde cedo, quando você chegar aos seus 40 anos, você está com risco cardiovascular aumentado, isso representa a qualidade de vida pior. Ou, ainda, se você não se cuida desde os 18, quando chegar aos 30, você vai desejar engravidar e você vai estar com o seu corpo todo zoado, com o seu hormônio todo desregulado e vai começar uma verdadeira corrida até você tentar engravidar. Diferente daquela mulher que recebe toda essa conscientização aos 18 anos, e desde então já começa a se preocupar com uma dieta adequada, controle de peso, exercício físico e qualidade de vida. Já são ótimos fatores para se proteger de doenças psiquiátricas que muitas vezes levam a disfunções, psiquiátricas que muitas vezes levam a compulsão alimentar e vão perpetuando essa síndrome e piorando e agravando toda essa questão. E o resultado é que essa mulher que recebeu esse caminho mais fácil aos 18 anos chega aos 30 obesa, com dificuldade de engravidar, sem saber o que fazer quando parar o anticoncepcional, com vários transtornos alimentares, autoestima lá embaixo, sem saber para onde ir. E aí, quando todo o peso dessas escolhas se acumula lá no auge dos 30 anos da vida reprodutiva da mulher, e ela chega para o médico e fala assim, eu quero engravidar, aí ele pega e te encaminha para o especialista em infertilidade, porque diz que você tem um problema e que ele não vai poder fazer nada por você. É essa cultura comodista de querer tratar com anticoncepcional que não só faz mal à paciente, porque nós estamos falando de uma síndrome metabólica que desregula o metabolismo dos carboidratos, dos açúcares no organismo. E sabe o que o anticoncepcional faz? Mascara todos os seus sintomas, sufoca o seu ciclo e causa desregulação do metabolismo dos carboidratos no organismo. Então, não satisfeitos em não resolver o cerne da questão, ainda compromete mais a sua função metabólica e te dificulta ainda mais lá nos seus 30, 35 anos a tentar trazer o seu organismo de volta para uma situação de normalidade. É por isso que eu bato tanto nessa tecla de que a cultura dos anticoncepcionais é a cultura do comodismo, é a cultura dessa ignorância e essa cultura do mais fácil de silenciar o corpo da mulher, ao invés de ter todo
esse trabalho de convencimento de que a gente precisa orientar as nossas mulheres, principalmente as mulheres jovens, a buscarem um padrão de vida mais saudável. Porque a vida vai cobrar lá na frente a consequência dessas escolhas mais cômodas e erradas. Tá? E falando especificamente de opções de tratamento. Doutor, se eu paro o anticoncepcional, a minha vida vira um inferno. Eu fico cheia de espinhas, o meu cabelo cai, eu ganho peso, etc, etc, etc. Pois bem, vamos tratar tudo isso. Se você tem algum problema de espinha, vamos tratar junto com o dermatologista. Vamos avaliar se você não pode usar um sabonete para controle de acne. Vamos avaliar se você não pode usar um adstringente para controle de acne. Vamos avaliar se você não pode tomar uma medicação que inibe os efeitos androgênicos no organismo, que vai melhorar não só a espinha, mas a distribuição dos pelos no organismo também. E vamos, acima de tudo, perder peso. Porque muitas mulheres não têm obesidade, mas têm um índice, um percentual de gordura corporal péssimo. É aquela pessoa que, olhando, é magra, mas tem aquela pancinha. Tem aquela distribuição de gordura periférica péssima, que desregula o seu metabolismo igual. E essas muitas mulheres olham para o médico e não entendem. Eu não sou gorda, mas eu tenho ovário policístico mesmo assim, o que é que está acontecendo? Vamos abordar isso com uma dieta adequada? E a dieta, muitas vezes, alguns estudos mostram que o mais importante, ao invés de ficar com essa obsessão por dietas restritivas, jejum intermitente, cortar totalmente os carboidratos da dieta, o mais importante é uma dieta com restrição de calorias. É claro que a dieta com restrição de carboidratos, pensando na fisiopatologia da doença, isso ainda está para ser comprovado especificamente para a SOP, não há necessariamente uma vantagem das dietas restritivas de carboidrato. Ainda não se mostrou essa real vantagem da dieta restritiva para a SOP, tá? Para melhora da regularização do ciclo e das chances de ovular e de engravidar para a SOP. Mas o que já se sabe é que as dietas, independente da forma da dieta, as dietas que fazem restrição de calorias são dietas que são eficazes para perda de peso, e a perda de peso é um tratamento central e também reconhecido pelos guidelines como de primeira linha para melhora do perfil reprodutivo da mulher. Regularização de ciclo, aumento do risco da chance de ovulação e retorno da fertilidade. Reparem, os guidelines mostram, os estudos mostram que se você perder 5 a 10% do seu peso, já existem grandes chances do seu organismo voltar a funcionar melhor e você voltar a ovular. Você entende o que é isso? Perder 5%, 5 a 10% do seu peso é algo que está muito mais ao seu alcance do que você imagina. Então, por que a gente fica adiando esse plano e sobrepondo, né, esse adiamento a outras questões e prejudicando cada vez mais a nossa qualidade de vida a longo prazo? Nós não podemos depositar o peso da síndrome dos ovários policísticos única e exclusivamente. Nós não podemos depositar o peso da síndrome dos ovários policísticos única e exclusivamente numa desregulação menstrual. Nós temos que entender que é uma síndrome muito mais complexa, com prejuízo da qualidade de vida de maneira muito mais ampla, e que promover uma vida mais saudável é muito mais difícil, mas muito mais eficaz e com uma recompensa muito mais óbvia a curto e a longo prazo. Inclusive para as mulheres que vão precisar induzir a ovulação com algum tratamento, por exemplo, como o clomifeno ou o letrozol, essas pacientes que vão ser submetidas a tratamento para engravidar com indução de ovulação, esses estudos já mostraram que um tratamento prévio com perda de peso para as pacientes obesas e com resistência à insulina aumenta muito mais a chance do clomifeno e do letrozol funcionar do que as pacientes que tentam esse método ainda obesas, tá? Para finalizar, óbvio, a metformina é uma opção nesse tratamento, mas você não é para ficar tomando remédio por conta própria, lendo coisa no Google e se automedicando. Existem situações específicas de pacientes que vão se beneficiar mais de remédios, como a metformina,
e outros remédios que eu não vou ficar citando o nome aqui porque o objetivo não é ficar estimulando você a se automedicar, mas essas medicações podem te ajudar a melhorar o perfil de resistência à insulina e até regularizar o seu ciclo, mas são medicações para serem feitas com indicações muito específicas para perfis de pacientes específicos. Para finalizar, a última grande vedete do tratamento da síndrome dos ovários policísticos recentemente, que eu sei que vocês estão agoniadas para ouvir sobre essa marca que eu vou falar aqui agora, que é o famigerado Fertisop. Qual é a questão do Fertisop? O Fertisop é um tratamento, digamos, promissor que tem proposta, em alguns estudos pequenos mostram que ele atua como um sinalizador na célula dos ovários para melhorar o efeito da insulina nas células, o metabolismo da insulina nas células, na verdade, e diminuir esse ambiente ovariano de aumento da testosterona e de parentes da testosterona. E a proposta é que o tratamento com Fertisop seja capaz de regularizar o ciclo, melhorar o ambiente androgênico, o ambiente de testosterona local, né, e sistêmico, e aumentar as chances de engravidar e reduzir os riscos, inclusive gestacionais, de se engravidar quando se tem SOP descompensada. Porque a gente sabe, como eu vou falar aqui agora para vocês que talvez não saibam também, não só a mulher que não engravida tem risco de cardiovascular aumentado, mas a mulher que engravida, que tem SOP, também tem risco maior de desfecho gestacional desfavorável. Tem mais risco de diabetes, tem mais risco de abortamento, tem mais risco de pré-eclâmpsia e tem mais risco de parto prematuro. A proposta do Fertisop e da metformina, por exemplo, é não só aumentar as chances de engravidar, mas também de, durante a gestação, diminuir o risco desses efeitos desfavoráveis no organismo. Espero que eu tenha sido bem claro nessas minhas colocações para que vocês entendam que vale muito mais uma vida mais saudável do que uma vida silenciada com hormônios desnecessários. Beleza? Já estamos chegando no final, o tempo é muito curto para falar dessa síndrome. Teremos live semana que vem para tirar as dúvidas e nós vamos continuar nos encontrando na caixinha de perguntas essa semana. Eu agradeço mais uma vez, já se passaram 1 hora aí do nosso começo de conversa. E mais uma vez, você vai dormir com essa música hoje, não vai se esquecer de tudo isso que eu falei. Chega de mentiras, de negar o seu desejo de uma vida mais saudável. A gente se vê essa semana. Muito obrigado. Tchau.